Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui novamente para dar continuidade ao estudo que nós iniciamos semana passada sobre o tabernáculo, lugar de habitação. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a parte 2. Tivemos a parte 1, o episódio 1, semana passada, e agora o episódio 2. Nós vamos falar agora sobre a parte espiritual, o significado espiritual do tabernáculo, de tudo aquilo que formava o tabernáculo. Amém? O tabernáculo, na verdade, era o lugar da habitação de Deus entre os homens. E era também chamado de tenda da congregação, um lugar de reunião para Deus e o seu povo, também chamado de a casa de Deus. Lá em Êxodo 34, 26, nós lemos, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa de Deus, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, nós vemos aqui esse termo também sendo usado. É algo realmente maravilhoso. Mas era uma casa, uma tenda provisória. Por quê? Porque eles estavam em peregrinação rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Também era, vamos dizer assim, um santuário portátil, no qual Deus habitou entre os israelitas enquanto eles estiveram no deserto. Foi usado por muito tempo ainda, depois que os israelitas entraram na terra prometida em Canaã, até que eles tivessem construído o templo, o templo de Salomão. Então, durante o período dos juízes, esteve em Siló. Você encontra lá o texto de Josué, capítulo 18, versículo 1. Durante o reinado de Saul, esteve em Nobe. Você encontra lá em 1 Samuel, capítulo 21 também. E, posteriormente, esteve em Gibeão, ou Gibeon, 1 Crônicas 16, 39. E, finalmente, Salomão o colocou no Templo de Jerusalém. Você encontra lá em 1 Reis 8, 4. E é interessante, nós deixarmos aqui já registrado que esse estudo que nós estamos fazendo, ele está baseado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, em primeiro lugar, e também o Novo Dicionário da Bíblia, da Edições Vida Nova, o livro Os Segredos do Tabernáculo de Moisés, de Kevin Conner, da editora Atos, e também O Tabernáculo e a Igreja, de Abraão de Almeida, da CPAD. Amém? Então veja, na primeira parte desse estudo nós vimos em detalhes aí os materiais, as dimensões de todos os utensílios, móveis do tabernáculo, bem como o átrio, as cortinas, véus, as roupas sacerdotais. E na parte 2 e 3 desse estudo nós veremos o significado bíblico, para cada item que vimos na parte 1 e do tabernáculo como um todo. Então vamos lá, vamos ir pelo mesmo caminho que nós fomos na parte 1. Começando então aqui pelos metais, pelos minerais. O ouro, que foi um dos metais usados, ele simboliza o quê? A natureza divina. O ouro simboliza a natureza divina. Temos aí o texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, Apocalipse 21, nós vemos toda a beleza do céu, feita em ouro, ruas de ouro, mar de cristal, Então nós vemos essa divindade, preciosidade, algo que é tão raro entre os homens, mas lá em Deus, no céu, existe em abundância. Isso é simplesmente maravilhoso. Amém? A prata se relaciona com o valor do resgate e com Deus, o Filho. Vemos aí a palavra redenção, O que significa redenção? Com o seu sangue, Jesus redimiu, resgatou o homem, o libertou da escravidão do pecado e o tornou livre para servir a Deus, através da salvação. A outra expressão muito usada é expiação. Através do castigo e do sofrimento de Jesus na cruz, nós fomos purificados e perdoados dos nossos pecados. Ele pagou o preço do nosso pecado. Isso é simplesmente maravilhoso. Nós encontramos isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Que maravilha, não?
Que texto glorioso! Então, lá no Antigo Testamento era representado através da prata, e aqui nós vemos representado através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Glória a Deus! E temos outro metal, né, também, que é o bronze. Esse metal simboliza o poder e o juízo de Deus contra o pecado. Que maravilha, não? O juízo de Deus contra o pecado. É algo realmente muito sério. Nós vemos textos ali no Apocalipse falando do bronze, né? Bronze polido. Apocalipse 1:15, Números 21, versículos 5 a 9. É um texto que eu vou ler mais para frente também, de um episódio maravilhoso que aconteceu lá em Números 21, né? A serpente de bronze. Eu vou ler depois para vocês, falando desse episódio propriamente dito. Amém? Nós vamos falar agora também das pedras preciosas, né? Elas também representam as riquezas pertencentes ao povo de Deus, ou os dons espirituais, dons do Espírito Santo, os atos de justiça dos filhos de Deus, a glória dos santos, e elas estavam ali na veste do sumo sacerdote. Nós encontramos lá em Apocalipse 21, né, versículos 19 a 20, ali, todas essas pedras preciosas sendo mencionadas. Que maravilha, glória a Deus. Vamos ver as cores agora. O azul, né, é a cor celestial, apresenta o Senhor Jesus que veio dos céus. Lá você encontra em Êxodo 24:10, né? Diz assim o texto: viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Esse texto aqui é maravilhoso, dá a impressão que eles viam ali Deus andando no céu. É um texto que muitas pessoas leem assim rapidamente e não percebem que estão lendo, mas ele encerra uma verdade maravilhosa. Eu glorifico a Deus por isso. Nós vemos 1 Coríntios, capítulo 15, 47 a 49, falando do primeiro homem que veio da terra, do segundo homem que veio do céu, né? E comparando Adão com o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão. Glória a Deus. A segunda cor que aparece é o roxo, ou a púrpura, a cor que simboliza a nobreza, referia-se ao Senhor Jesus como o Rei dos Reis. E nós encontramos aí esse texto, né? No Antigo Testamento, você encontra lá Juízes 8, 26, Lucas 16, 19 no Novo Testamento, e também João 19, de 1 a 3, é interessante, né? Porque nós lemos ali e não conseguimos entender muitas vezes de pronto o que ele está querendo dizer, né? Então veja, João 19, de 1 a 3, então por isso Pilatos tomou a Jesus, mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Por que era um manto de púrpura, roxo? Porque era a cor dos reis. Eles colocaram uma coroa, mas não uma coroa de verdade, uma coroa de espinhos, né? Representando, ele falava que era o Rei dos Reis. Você fala que é o Rei dos Reis, nós vamos vestir você de rei. Só que estavam zombando dele, mas era a cor, né? E chegavam-se a ele e diziam: salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Imagina essas pessoas depois, né? No dia da ressurreição, quando elas contemplarem que ele realmente era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí já é tarde, né? A outra cor que aparece aqui também é o vermelho, ou carmesim, ou escarlate, a mesma coisa. Vermelho é a cor do sangue e lembra sacrifício. Se refere à obra redentora de Cristo, ao oferecer sua vida em sacrifício, derramando seu precioso sangue para pagar o preço pelos nossos pecados. Levíticos, né? 17, 11, e Isaías também 1, 18, também fala sobre isso. Isaías 1, 18 é um texto lindo. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha só que coisa linda. Poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha. E vemos por último a cor branca, né, do linho fino. O branco representa a justiça de Cristo. Pela sua justiça nós nos tornamos justos, né?
Então, quando nós falamos que nós somos justos, não é porque nós nascemos justos, mas porque Jesus Cristo justo nos justificou diante de Deus o Pai. Que maravilha! Que maravilha! Apocalipse 7, versículos 9, 13 a 15, é uma coisa maravilhosa, né? Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Oh, que texto maravilhoso, né? A cor branca, a representatividade dessa cor maravilhosa. Nós vamos ver agora os pelos e as peles, né, que eram usadas. Então, pelos de cabra. As cabras ou os bodes eram usados como oferta pelo pecado, refere-se ao pecado. Então nós encontramos aí, né, o texto de Levíticos 4, 22 e 23, né, que ele fala sobre isso. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não fizesse, e se tornar culpado ou o seu pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito e porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Oh, maravilha! Glória a Deus. O texto de Levíticos 4, 22. Peles de carneiro tingidas de vermelho. Tanto o carneiro como o cordeiro eram animais de sacrifício. Abraão ofereceu um carneiro no lugar do seu filho, lembra? Quando ele foi para sacrificar Isaac, e Deus, na hora que ele ia sacrificar, Deus falou: para, Abraão. E ele tirou lá Isaac de ser sacrificado, desamarrou, e ele precisava oferecer um sacrifício a Deus. E quando ele olhou do lado, viu ali um carneiro, né, com o chifre ali preso num galho, e ele sacrificou aquele carneiro no lugar do seu filho. As peles de carneiro referem-se à consagração, dedicação, substituição. Gênesis 22, 13, né? É um texto que fala também justamente desse caso, quando o carneiro ali, né, foi substituído por Isaac. Que maravilha, glória a Deus. Tingidas de vermelho, como já vimos, o vermelho simboliza o sangue derramado através do sacrifício. Carneiro ou cordeiro sacrificado. João Batista disse, né, em João 1, 29, parte B: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele viu o Senhor Jesus Cristo vindo, né, e ele apontou para aqueles que o seguiam, dizendo: esse é o Cordeiro de Deus. Que maravilha, né? Então, quando essas expressões eram usadas no Novo Testamento, o povo de Israel sabia muito bem o que estava sendo dito, porque eles estavam acostumados ali com o tabernáculo, com o templo, com todos aqueles sacrifícios que eram feitos, com esses termos que eram usados. Para nós, né, quando você começa a ler a Bíblia, são termos de difícil compreensão, mas para eles não, eles sabiam o que estava sendo dito. Isso é simplesmente maravilhoso. E nós vemos por último aqui também peles de animal marinho ou couro, né? Aponta para a humanidade de Cristo, o corpo terreno do Senhor Jesus, ou seja, sem qualquer majestade ou beleza para nos atrair, conforme Isaías 53, né? Diz, ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é sofrer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, né? E o versículo anterior diz: não tinha aparência nem formosura, olhando para ele nenhuma beleza havia que nos agradasse. A beleza do Senhor Jesus Cristo estava dentro dele e não no exterior. E Deus já fez isso de propósito, né? Que maravilha, eu glorifico a Deus por isso. Temos agora a madeira, né? A única madeira que foi usada ali na construção do tabernáculo, a madeira de acácia. Ela é uma madeira que não apodrece.
muito durável, como ela brota, né, vem da terra, revela a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Está relacionada à humanidade incorruptível, sem pecado do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 21 fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, ele cumpriu a justiça de Deus por nós. Que maravilha, não? Hebreus 4,15 também diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Oh, que maravilha! Glória a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, por essa bênção que Ele é para nós. Amém? Diga aleluia, você que está aí acompanhando, diga glória a Deus. Então veja, a madeira de acácia, em alguns momentos ela era revestida de ouro, conforme o utensílio que era feito, né, o móvel que era feito. Então a madeira de acácia revestida de ouro significava que 100% homem, madeira, 100% Deus, ouro, divindade. Quando ela era revestida de bronze ou cobre, 100% homem, a madeira, e 100%, né, sofrimento ou juízo de Deus vindo sobre ele até a morte. Isso significava o bronze. Amém? Agora nós vamos para o azeite e as especiarias e o incenso. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, porque o azeite era usado também para iluminação. Em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor Jesus era um ungido de Deus, né? Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O azeite, o óleo, também representa o Espírito Santo, que foi enviado por Jesus para substituí-lo. Então é importante nós entendermos que quando Jesus terminou a sua obra aqui na terra e subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para substituí-lo, para ficar no seu lugar. Quando ele estava com os discípulos, ele disse para os discípulos: não vos deixarei órfãos, fiquem tranquilos, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele vai estar com vocês. Então, o Espírito Santo substituiu o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, e ele continua conosco, continua substituindo, está conosco até agora, e vai ficar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia, diga glória a Deus. Isso é simplesmente maravilhoso. E é o Espírito Santo, né, que nos dá luz, entendimento para discernirmos, entendermos a palavra de Deus e entendermos o mundo de trevas em que nós vivemos. Diga glória a Deus por isso. Algo realmente maravilhoso. Especiarias para o azeite ou para o óleo da unção revela a ação do Espírito Santo nos ungindo para o ministério. As especiarias referem-se aos dons espirituais, transformando o nosso caráter, referem-se ao fruto do Espírito e outras maravilhas que o Espírito Santo opera em nós. Os frutos do Espírito nós encontramos lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito nós às vezes usamos isso no plural, mas é no singular, né? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quem opera isso em nós? O Espírito Santo. Então alguém olha para você e fala: nossa, mas você é manso, você é calmo, você é tranquilo, né? Você fala para ele: isso aconteceu depois que Jesus fez a obra da salvação na minha vida e o Espírito Santo passou a habitar em mim. Por isso que eu sou assim. Antes não, antes eu era terrível. Isso glorifica o nome de Deus. Isso glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Incenso aromático, doce, né? Ele tinha um cheiro doce, e suas especiarias. O incenso simboliza a oração, o louvor e a adoração que sobem da terra aos céus, do homem para Deus em direção ao sublime e majestoso trono do Senhor. As especiarias representam os vários tipos de oração, como oração intercessória, oração de agradecimento e também louvores e cânticos de adoração a Deus. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos propriamente, começar a falar do tabernáculo em si, de tudo aquilo que envolvia o tabernáculo, Não podemos nos esquecer
que havia ali um átrio, né? Como se fosse um quintal, vamos dizer assim, da nossa casa. Nós temos a nossa casa e o lado de fora nós chamamos de quintal. Então existia lá o tabernáculo, a tenda, né? E o lado de fora era o quintal, como se fosse, nós chamamos de pátio, né? Então é importante nós lembrarmos que tudo aquilo ali formava ali o tabernáculo em si, né? E primeiramente nós vamos falar da porta de entrada do pátio. Ninguém podia entrar ali de qualquer maneira, ou por qualquer lado, ou de qualquer jeito. Existia uma porta para se entrar. Essa porta, ela era a via de acesso única ao tabernáculo. Ela dizia que o homem podia entrar na presença de Deus, mas somente à maneira de Deus, não à maneira do homem. Era a única entrada do pátio. Nós encontramos João 14:6. O que diz João 14:6, né? Jesus respondeu-lhes: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para chegar lá dentro, depois, lá onde estava a arca, né, o propiciatório, ele tinha que entrar pela porta. E Jesus fala sobre isso, ele era o caminho de entrada, né? Tinha que entrar por ele. Ninguém chegava lá ao Pai, à presença de Deus, se não entrasse por ele. Que maravilha, né? Glória a Deus por isso. Era uma entrada bonita, bela, o tamanho suficiente para qualquer pessoa que quisesse entrar à presença de Deus. Era inconfundível, assim como o Senhor Jesus Cristo é inconfundível. Por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele disse, por aquilo que Ele fez e faz ainda hoje, né? Então, veja, o linho branco, fino, trançado, né? Ali que existia na porta de entrada do pátio, refere-se a Cristo como o justo, conforme nos diz o Evangelho de Lucas. O bordado azul mostra Cristo como aquele que desceu do céu, Evangelho de João. O bordado roxo apresenta Cristo como o Rei dos Reis, conforme nos fala o Evangelho de Mateus. E o bordado vermelho revela Cristo como o Cordeiro de Deus que derramou seu sangue, conforme nos mostra o Evangelho de Marcos. Existiam 4 pilares ali na porta de entrada, de madeira de acácia, revestida de bronze, e suas bases também de bronze, seus ganchos, ligaduras e topos e colunas, topo das colunas, né, de prata, representavam que os 4 evangelhos que nos mostram como podemos nos aproximar de Deus, Pai, através do Senhor Jesus Cristo. Isso é simplesmente maravilhoso. Você encontra lá em Hebreus capítulo 7, versículos 25 e 26. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Oh, que maravilha, não? Então, se alguém quer se chegar a Deus Pai, tem que ser através do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro jeito, não existe outra maneira. Agora nós vamos falar, né, sobre o pátio externo. Falamos da porta de entrada do pátio. Agora o pátio externo em si, né? O pátio externo em si, ele ficava ao redor do tabernáculo, formado por cortinas de linho branco, de branco fino retorcido, né? Também conhecido como o muro do tabernáculo. Era formado por 60 pilares de madeira de acácia, revestidos de bronze, firmados em bases de bronze. As cortinhas de lino fino branco apontam para o padrão da justiça de Deus, que está em Cristo Jesus. Para podermos nos aproximar dele, temos que ser justos, e nós nos tornamos justos através do Senhor Jesus Cristo. Os 60 pilares com bases de bronze, né, representam estabilidade, retidão e unidade na obra de Deus. 60 é 6 vezes 10. 6 é o número do homem, e vezes 10 é o homem na sua totalidade. Ou seja, todos os homens de Deus, crentes fiéis, através de toda a história, que sustentaram os padrões da justiça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o altar de sacrifício e holocausto.
Ele era feito de madeira de acácia, revestido de bronze. Este altar não foi o primeiro mencionado na Bíblia. Há evidências implícitas de um altar no primeiro sacrifício pelo pecado do homem, feito pelo próprio Deus no Jardim do Éden, Gênesis 3, versículo 21. Né? Gênesis 3, 21, ele nos mostra isso. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para que Deus pudesse fazer esse vestimenta de peles, né, que eram de animais, ele teve por certo que sacrificar, que matar um animal para tirar dele a sua pele. Então aqui está implícito, né, que foi feito um sacrifício para que pudesse depois então tirar a pele deste animal. Também na oferta de Abel, Gênesis 4, né, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, para que ele pudesse trazer das primícias da gordura, ele teve por certo que sacrificar o animal, né? Ele cuidava ali de animais. Noé, Abraão, Isaac, Jacó também edificaram altares ao Senhor. Gênesis 8, 20, né? 26, 25, 35, 1. Todos esses altares são precursores do altar de bronze. Altar, ele significa o que, altar? Né? Altar significa alto, levantado. Então é algo, né, que ficava no alto. O Senhor Jesus foi levantado na cruz, que foi o seu altar. Olha que maravilha. O altar apontava para a cruz do Calvário, lugar de morte. A madeira de acácia, conforme já dissemos, né, representa a humanidade sem pecado, incorruptível, do Senhor Jesus. Ele morreu pendurado no madeiro, revestido de bronze, que é relacionado ao juízo contra o pecado. No deserto, Moisés ergueu uma serpente de bronze para curar todos aqueles que haviam sido picados por serpentes, abrasantes, né? Fala lá o texto. E aqueles que olhavam para ela eram curados. Em Números 21, de 6 a 9, eu citei ali quando eu falei sobre o bronze. E vou ler agora o texto. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Olha que maravilha. Nos mostrando o Senhor Jesus Cristo na cruz. Todos aqueles que olham para o Senhor Jesus na cruz e creem nele como Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós, que deu a sua vida por nós, ele é salvo. Isso é simplesmente maravilhoso. Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor, o Senhor nosso Deus. Aleluia. Os 4 chifres de bronze, né, expressam salvação, força e poder. Eles eram um lugar de refúgio. E assim como a cruz é o nosso lugar de refúgio, lá em Hebreus, né, também diz, Hebreus 6,18, né, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Nós já corremos para a cruz. Que maravilha. Enfim, eles simbolizavam redenção, resgate, substituição e reconciliação, o altar de sacrifício e holocausto. Então, para chegar lá na arca, onde a glória de Deus se manifestava, tinha que entrar pela porta, né, que é o Senhor Jesus, e passar pelo altar, pelo sacrifício, pelo sangue derramado. Diga glória a Deus, diga aleluia. A bacia de bronze, ou a pia de bronze, né, era e tinha também um suporte como base. A Bíblia não fornece maiores detalhes, né, sobre ela. Era um utensílio com água para que os sacerdotes lavassem os pés e as mãos, para a purificação dos sacerdotes, antes deles começarem a ministrar, tanto no pátio, né, no sacrifício e tudo mais, que eles iam fazer, como no tabernáculo. A bacia aponta para o ministério da palavra de Deus em nossas vidas. Ela representa a purificação que vem quando a palavra de Deus expõe áreas de nossas vidas que não estão de acordo com os padrões de Deus.
É a limpeza da água pela palavra, conforme Efésios 5:26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Depois você pode ler esses textos, né, com calma, versículos anteriores, posteriores, né, o contexto também. Quanto aos espelhos também usados, nós vemos que através deles podemos nos enxergar como realmente somos, pois revela a nossa verdadeira natureza. E podemos assim nos corrigir diante de Deus, pois o espelho da palavra é um instrumento de correção em nossas vidas. A questão, né, dos sacerdotes lavarem os pés e as mãos também tem um significado muito importante, pois os pés estão em contato com a terra, com o mundo, e por isso se tornam sujos pelo pecado e necessitam ser limpos. Já as mãos simbolizam as nossas obras, tudo aquilo que fazemos. Então precisam também ser limpas, pois muitas das nossas obras são más e feitas em pecado. Não podemos nos esquecer disso. Que maravilha, né? Nós vamos ver agora, por último, nesta segunda parte, a estrutura do tabernáculo. A estrutura do tabernáculo. Toda a estrutura, né, para ser levantado o tabernáculo. Depois nós vamos ver na terceira parte, no terceiro episódio, tudo aquilo que ficava dentro do tabernáculo, tanto do lugar santo como do lugar santíssimo. Vamos ver então a estrutura, a beleza da estrutura e também o seu significado. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, nós vemos aí as 48 tábuas de madeira de acácia revestidas de ouro. Elas representam aí, em relação à igreja, a nossa humanidade redimida, usadas para a edificação de uma casa espiritual onde o Espírito Santo de Deus habita. Nós vemos o texto, né, de 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Que maravilha! Temos também aí as 96 bases de prata, cujas tábuas se encaixavam nelas. A prata era relacionada à expiação, redenção, dinheiro do resgate, ao preço pago por uma alma. Conforme aí 1 Pedro 1:18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então a prata simbolizava o preço que ia ser pago à nossa redenção. Ali era a prata, né? Mas depois veio o sangue de Jesus para nos comprar. Que maravilha, não? Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, Mateus 26:15. A prata da expiação do Antigo Testamento foi substituída pelo sangue da expiação do Novo Testamento, conforme 1 João 1, versículos 6, 7. Em 1 Timóteo 2, 5 a 6, né? Lemos assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Né? Ele se deu por resgate. Nós vemos que a prata que ela era usada para resgate, para pagar resgate. Os 5 travessões de madeira de acácia revestidos de ouro. A função desses travessões era dar estabilidade e firmeza ao tabernáculo. Deus colocou 5 ministérios em sua igreja para protegê-la de ser levada por qualquer vento de doutrina. Né? Nós encontramos isso lá em Efésios, né? Esse texto maravilhoso de Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde ele fala sobre esses 5 ministérios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, para nos ensinar na igreja. Isso representava esses 5 travessões. Temos também as 10 cortinas de linho fino branco trançado e de fios azul, roxo, vermelho, bordado de querubins. 10 é o número que representa a lei, os 10 mandamentos.
E nosso Senhor Jesus Cristo foi o único homem que guardou e cumpriu a lei. Conforme nós lemos lá em Mateus 5:17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Oh, que maravilha! O linho fino branco trançado fala da justiça de Cristo e da justificação dos santos que estão em Cristo. Conforme Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Oh, aleluia! Feitos, por certo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Azul é a cor do céu e representa o Senhor Jesus Cristo como o segundo homem que veio dos céus, 1 Coríntios 15, 47. O roxo é a cor da realeza, conforme já vimos, a cor da majestade. Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O vermelho é a cor do sangue, representa o sacrifício de Jesus na cruz. Mateus 27, 28. E os querubins, eram anjos com asas, que eram guardiões da santidade divina e adoravam a Deus. Oh, maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Temos também aí a porta de entrada do tabernáculo. Então agora vimos a porta de entrada do átrio, agora a porta de entrada do tabernáculo. Ali, chamada também de primeiro véu, nós tínhamos ali, vamos dizer, 2 véus, Porque a porta de entrada do tabernáculo dava entrada para o lugar santo. E depois o segundo véu, como se fosse a segunda porta de entrada dentro do tabernáculo, era chamada de segundo véu, e também de segunda porta, para poder entrar no lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então veja, essa porta ficava no lugar santo. O Senhor Jesus disse: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. João 10, 9, o Senhor Jesus é o único caminho para Deus. Diga aleluia, diga glória ao nome do Senhor. João 10, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. A igreja é o lugar do ministério sacerdotal, o lugar santo era o lugar do ministério sacerdotal. Jesus Cristo é justo, o linho fino, branco, 1 Coríntios 1,13, azul, celestial, 1 Coríntios 15, 47, roxo, rei, Lucas 1, 30, 37, vermelho, sangue derramado em sacrifício, Mateus 26, 28. As 5 colunas, em Isaías 9, 6, vemos os 5 títulos gloriosos de Cristo. Essas 5 colunas estavam na porta de entrada do tabernáculo. Quais são os 5 títulos de Cristo? Lá em Isaías 9, 6. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus. Continuando a falar da estrutura do tabernáculo, temos também a porta de entrada do lugar santíssimo, conhecida também como segundo véu. Vemos a primeira, agora a segunda. Assim como o primeiro véu, esse também era feito dos mesmos tecidos, portanto, com os mesmos significados do primeiro véu. Somente que neste véu, o segundo, era bordado querubins, que são guardiões da santidade divina e adoradores perpétuos, eternos de Deus. E no primeiro, na primeira porta de entrada do tabernáculo, tinha 5 colunas. Nessa segunda, o segundo véu, que tinha os querubins, eram 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Representam o ministério de Cristo na carne, no qual os 4 evangelhos sustentam essa revelação. 2 Coríntios 5, 16 e 17, nós encontramos também esse texto maravilhoso que fala também desta verdade. Amém? E eles mostram também Deus manifestado em corpo humano. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, diz o texto, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo,
recebido na glória, mostrando questões acontecendo, né, com Jesus Cristo aqui na terra, lá no céu, aqui na terra, lá no céu, a parte física e espiritual, né, a dimensão física, a dimensão espiritual, algo realmente maravilhoso. E agora, por último, né, no que diz respeito à estrutura do tabernáculo, nós vemos as coberturas do mesmo. A primeira cobertura era feita de linho fino branco, que formava um todo, cobrindo também as laterais do tabernáculo. Portanto, simbolizando a justiça de Cristo. A segunda cobertura era de pelos de cabra, simbolizando a oferta pelo pecado. A terceira cobertura, peles de carneiro tingidas de vermelho, simbolizando Cristo como nosso substituto no sacrifício da cruz. A quarta cobertura era de peles de animais marinhos, couro, aquela que ficava por cima, aparecendo, né? Simbolizando a proteção e cobertura que Cristo nos dá. Proteção porque ela protegia também, por ser couro, né? Ela se tornava impermeável para que, vindo a chuva, né, não penetrasse ali dentro do tabernáculo. E simboliza a proteção, né? A cobertura que Cristo nos dá. E que, humanamente falando, nele, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Essa cobertura de couro, ela era feia aos olhos, não tinha nenhuma beleza, né? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando para ele, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Amém? Glória a Deus. Essa foi a primeira parte, né? Dessas duas que nós estamos fazendo, no caso, né, o episódio 2, nós vamos terminar aqui e no próximo, na outra quinta-feira, nós vamos ver então todos os móveis e objetos, utensílios que estavam dentro do tabernáculo, tanto da parte do lugar santo como do lugar santíssimo. E eu creio que você foi edificado, porque eu fui grandemente edificado, e que Deus possa falar profundamente ao seu coração. E se você quiser se aprofundar, né, cada vez mais sobre o tabernáculo, nesse estudo maravilhoso, assista esse vídeo 1, 2, 3, 4 vezes, né? Vai dando umas pausas aí e vai procurando os textos bíblicos, lendo junto. Eu sei que isso vai ser de grande edificação espiritual para você. Amém? E não se esqueça também de dar o seu like ou o seu dislike, se você gostou ou não. Espero que tenha gostado. Amém? Que Deus os abençoe e até o próximo episódio.